Em um livro repleto de histórias que atravessam milênios, poucos personagens despertam tanto mistério e debate quanto esse homem, conhecido por apenas 3 passagens bíblicas. O livro de Gênesis, capítulo 10, versículos 9 e 10, nos apresenta esse personagem misterioso. E esse foi um poderoso caçador diante da face do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Erech, Acade e Calné, da terra de Siná. Mas essa palavra caçador, que gerou muitas interpretações. Será que Moisés quis dizer que ele era apenas um caçador de animais? Ou o significado esconde algo mais sinistro? Sugerindo que esse homem caçava não apenas para alimentar-se, e sim para mostrar todo o seu domínio sobre outros seres, usando de uma violência nunca antes vista, para matar animais e pessoas que estavam no seu caminho, como sugere Flávio Joséfo, um escritor judeu do século I. E então surge a maior questão de todas, que intriga a judeus e estudiosos da Bíblia há séculos. Esse foi o arquiteto da Torre de Babel? Foi ele o homem que ousou construir um monumento tão grandioso que desafiou o próprio Deus? Hoje vamos conhecer a história de Nimrod, um dos personagens mais misteriosos da Bíblia Sagrada. Após o dilúvio, a terra começou a ser repovoada por Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé e suas esposas. Eles desembarcaram da arca no Monte Ararat, dando início a uma nova era para a humanidade. Noé se tornou um agricultor, plantando vinhas, enquanto seus filhos espalhavam-se pelo mundo, cada um forjando seu próprio destino. Jafé e sua família migraram para o que hoje conhecemos como Irã, continuando sua jornada para a Turquia e Itália, tornando-se ancestrais dos povos índios europeus. Os descendentes de Sem permaneceram na Ásia, originando os semitas, antepassados dos árabes, judeus e outros grupos da região. Mas é sobre os camitas, liderados por Cã, que migraram para a África, que a nossa história se aprofunda no dia de hoje. Cã foi o filho de Noé, que ao ver o pai embriagado e nu, zombou dele, tendo toda a sua descendência amaldiçoada pelo pai. Existe muito debate sobre o tema. Cã somente viu o pai nu e zombou, ou fez algo mais aterrador e por isso foi amaldiçoado pelo pai? Mas isso é tema para outro vídeo. Entre os descendentes de Cã surge uma figura imponente, Nimrod, que era filho de Cush, neto de Cã e bisneto de Noé. O livro de Gênesis descreve Nimrod como um caçador poderoso, destacando-se não apenas por sua habilidade física, mas também por sua ambição sem limite. Ele estabeleceu o primeiro reino após o dilúvio, que incluía a cidade Babel, que desafiaria o próprio Deus sob seu comando. Algumas provas arqueológicas sobre Nimrod é do texto de Flávio Joséfo, um historiador judeu-romano do I século. Ele descreve Nimrod como um homem que amava a violência, que no princípio buscava dominar a natureza de maneira brutal, caçando e matando animais somente para mostrar o seu domínio. Mas com o passar dos anos e a sua suposta revolta contra Deus, por ter eliminado muitos dos seus antepassados pelos seus pecados, ele voltou a sua agressão para a dominação das pessoas que viviam naquela cidade, para construir um império com muitos súditos para desafiar Deus. Sob seu comando, Nimrod não apenas impôs seu domínio através da força, mas também iniciou a construção de um império, erguendo cidades como Babel, que viria a ser o coração do Império Babilônico no futuro. No coração do seu império, Nimrod ordenou a construção de uma estrutura monumental, a Torre de Babel. Diferente das torres que conhecemos hoje, na verdade essas torres eram zigurates, um tipo de templo sumério com vários andares, que eram construídas apenas com pedras ou com tijolos, surpreendendo os maiores construtores modernos, que se perguntam como podiam construir tamanho monumento com ferramentas tão precárias. Essas construções não eram apenas arquitetônicas, mas serviam como templos onde os povos comuns poderiam levar suas oferendas, ou seja, algumas colheitas da temporada ou animais, para os sacerdotes, mas se limitavam apenas a conhecer o primeiro piso, porque não eram dignos de falar com os deuses. No topo da torre, apenas os sacerdotes podiam entrar com as oferendas. Assim os deuses poderiam ficar gratos e não usar sua ira para mandar um novo dilúvio. Segundo alguns estudiosos bíblicos, uma teoria muito aceita é que antes do surgimento dos sumérios, Nimrod havia construído o primeiro zigurate. No texto de Flávio Joséfo,
Ele diz que em um mundo ainda assombrado pelo trauma do dilúvio, os homens continuavam desobedientes a Deus e acreditavam que suas riquezas e inteligência foram conseguidas pelos próprios esforços, sem a necessidade de Deus. Nimrod, bisneto de Noé, foi a pessoa que convenceu a todos a não ligar mais para Deus. Ambicioso e desejando ser imperador, convenceu as pessoas de que tudo de bom que acontecia era por causa da sua própria força, não por causa de Deus. Nimrod queria ser o líder de todos, e para mostrar que poderia protegê-los até mesmo de Deus, iria construir uma torre enorme. Ele disse que se Deus tentasse mandar outro dilúvio, a torre seria tão alta que a água não conseguiria chegar até o topo, salvando a todos da ira de Deus. Além disso, ele queria construir essa torre para se vingar pela morte dos que se foram no dilúvio anterior. Nimrod construiu a torre como um símbolo de desafio a Deus. A sua audácia era tão grande que ele usou betume para proteger sua construção contra futuras inundações. Mas você pode estar se perguntando, mas por que ele usou betume? E o que é isso? A verdade é que o betume é um excelente material impermeabilizante que evita infiltrações de água, ou seja, mesmo com o dilúvio, a água não entraria na sua torre. Seu ato de rebeldia foi tão audacioso que conseguiu irritar o próprio Deus, que, como havia prometido, não acabaria o mundo novamente em dilúvio. Então decidiu optar por confundir as línguas dos homens, fazendo com que não se entendessem entre si. Assim decidiram se separar por todo o mundo e frustrou o projeto de Nimrod. Apesar de seu poder e influência, a história de Nimrod termina em mistério. Defensor dos deuses pagãos e da religião politeísta, ele apoiou a construção de templos em honra a essas divindades. Rumores sugerem que Nimrod encontrou seu fim pelas mãos daqueles que desejavam libertar-se da sua tirania, embora detalhes da sua morte permaneçam escassos e envoltos em lendas. A Bíblia apresenta Nimrod de maneira neutra, destacando sua valentia e poder sem julgar o seu caráter moral. Isso nos deixa com um enigma. Nimrod foi um herói da antiguidade, um visionário que uniu a humanidade sob um único propósito, ou um tirano que desafiou o divino em busca da glória pessoal. A história de Nimrod, com suas camadas de mito e realidade, reflete as complexidades da natureza humana, nossa capacidade para a grandeza e a nossa propensão ao orgulho e à rebeldia. Ele personifica a eterna luta entre o poder humano e a autoridade divina, entre a ambição de tocar os céus e o destino de permanecer enraizado na terra. No fim, o que sabemos sobre Nimrod? As informações são escassas, e muito dos que contamos hoje deriva de interpretações e tradições posteriores, mas sua figura enigmática permanece um dos personagens mais misteriosos da Bíblia, um espelho das aspirações e temores mais profundos da humanidade.